tarde, tudo bom? Então, finalmente eu voltei aqui e hoje a gente vai falar sobre Pachinko, mais especificamente sobre a primeira parte de Pachinko. Porque é o seguinte, gente, eu tô fazendo uma leitura coletiva de Pachinko no Clube do Livro do Jardim Europa. Esse clube é um clube que a gente tem aqui no nosso bairro, em Porto Alegre, para as mulheres que participam da Confraria do Jardim Europa. A Confraria do Jardim Europa é uma ONG que já existe há 8 anos. Ela, eu acho que já há 9 anos, desculpa se eu estiver falando errado, mas trabalha em várias coisas. E eu estou trabalhando na ONG num projeto que se chama Projeto Leitura. E o Projeto Leitura, o que ele consiste? Nós estamos tentando colocar bibliotecas e reformar bibliotecas dentro das entidades que a gente já trabalha, que são escolas, locais de meio turno. A gente vai vendo conforme, fazendo os projetos e estamos tentando tirar esses projetos do papel. Se Deus quiser, esse ano vai sair algum deles. Isso aí, se você tiver interesse em participar, em ajudar de alguma forma, nós estamos sempre precisando de ajuda, especialmente de aporte, não é todo mundo que investe nisso, né? E essa é a parte do projeto Leitura, que é dentro de uma coisa maior, que é a confraria, que ajuda não só escolas e não só crianças. A confraria tem um trabalho enorme, ela trabalha com idoso, ela trabalha com pet, ela tem vários braços. Fechando esse capítulo, nós temos aqui dentro do projeto Leitura, além disso, desse projeto e nosso sonho assim de criar as bibliotecas, a gente fez um clube do livro para as mulheres. A princípio ia ser para as mulheres do bairro e acabou se estendendo para as mulheres da cidade. A gente não faz fora de Porto Alegre porque são encontros ao vivo. O objetivo é ter o máximo de encontros presenciais. A gente faz online só quando não dá, né? Quando a gente não consegue, tem épocas, né, do ano que fica melhor para todo mundo fazer, né, online. Mas quando a gente consegue, a gente faz presencial. Isso, além de ser um momento assim para complementar o nosso trabalho, também a gente queria fazer como um momento de descanso, um momento dessas mulheres todas, porque a confraria, isso eu não falei pra vocês, só mulheres que trabalham. Então assim, são mulheres que trabalham, que têm filhos, que têm milhares, cuidam de alguém, que têm milhares de ocupações, então seria um momento de descanso. Eu vejo muito o momento da leitura quanto um momento meu, né? É um momento que eu vou cuidar de mim, né? Vou ler uma coisa pra mim, pra eu ficar tranquila, é tipo uma meditação, né? Dizem que a leitura, tem pesquisas que dizem que a leitura corresponde, uma hora de leitura profunda de um romance, né? Essa leitura que a gente chama de leitura profunda, a leitura de ficção, assim, que tu não precisa tá pensando, não é tipo livros técnicos, né? É uma leitura que tu entra dentro da leitura. Então isso assim de tu deitar ou sentar numa poltrona confortável, ficar uma hora lendo e pensando só naquela história, isso aí é tão bom quanto tu fazer uma hora de meditação. E na minha opinião é mais fácil, é mais gostoso. Eu consigo entrar num estado de atenção total quando eu tô mergulhada numa história, e quando é uma boa história, como é o caso do Pachinko, bem mais do que quando eu tento meditar, não pensar em nada, etc. Bom, enfim, é uma coisa pra gente e tem sido uma experiência maravilhosa. Tem sido muito bom. A gente tem lido livros muito legais. Geralmente são livros que eu sugiro e as outras participantes sugerem e a gente faz uma votação para o próximo livro. Estava sendo sempre um livro por mês. Como o Pachinko era um livro maior, eu programei, e ele é um livro dividido em 3 livros, Pachinko tem livro 1, livro 2, livro 3, vamos ler um livro por mês de Pachinko, né? Então vamos ler Pachinko livro 1 no mês, o livro 2 o primeiro seria em março, o segundo abril e o terceiro em maio. Todo mundo já tá lendo, que já leu quase inteiro de tão legal que ele é. Mas a gente tá mantendo esse ritmo, então se você for de Porto Alegre e quiser entrar no grupo, só entrar em contato, deixa um recado aqui ou no Instagram, que pode pegar essa leitura no meio do caminho, porque essa leitura flui bem. Então, falando propriamente de toda a obra, tá? O título do livro. O título do livro é Pachinko, porque Pachinko é um jogo muito popular no Japão. Ele é uma espécie de pinball e caça-níqueis, assim.
Só que o jogo no Japão é como aqui, é uma contravenção. Então o que acontece? As pessoas, se você botar ali no YouTube, vou tentar colocar aqui uma imagem, são umas esferas de aço, assim, bem como a de pinball. E aí você vai ganhando aquelas esferas. O que acontece? No lugar que você joga e ganha as esferas, você não ganha nada de dinheiro. Mas você pega aquelas esferas, leva para outro lugar e naquele lugar troca por dinheiro. Então é uma contravenção tolerada, porque na realidade acaba acontecendo, né? Mas, tipo o nosso jogo do bicho, eu acho, assim, em termos de contravenção, mas mais divertido como um caça-níqueis, né? É esse nome porque a gente, na primeira parte, a gente não chega ainda nessa parte do que é, do porquê dessas máquinas serem importantes para o desenrolar da trama. A primeira parte do livro, ela nos apresenta o fundo histórico onde começou a imigração dos coreanos para o Japão, do início do século passado. O que aconteceu? O Japão colonizou a Coreia do Sul, a Coreia, né, na época era toda a Coreia, de uma maneira brutal. Eles pegavam as propriedades, eles botavam os coreanos em trabalhos forçados, o coreano não tinha direito mais a cantar a sua música, a falar a sua língua, eles não deixavam o coreano ter o nome dele em coreano, ele tinha que ter o nome dele em japonês. Então, assim, foi uma coisa bem brutal. Eles ficaram muito pobres e muitos começaram a migrar para o Japão, onde eles viviam mal, com muito preconceito. É um preconceito que até hoje existe e esse livro vem nos trazer à tona as raízes disso, né? Mas que mesmo assim, para muitos era uma oportunidade. Era melhor estar no Japão do que estar na Coreia ocupada pelos japoneses. O livro começa numa ilha no sul da Coreia, onde mora uma família, uma mãe, um pai e uma menina, que é a Sunja, que vem ser a personagem principal dessa primeira parte. E eles vivem bem, eles têm uma casa que não é deles, mas eles alugam do governo, pagam, e eles fizeram lá uma estalagem super bem conceituada, comida, todo mundo adorava a comida, então eles têm uma vida assim, tranquila, perto do resto da população, que muita gente está passando fome e está mal, eles vivem bem. Quando ela tá mocinha, ela conhece um cara mais velho que ela tem uns 16, 17, o cara tem seus 30 e poucos, ele era um gangster, muito querido com ela, muito sedutor, e ela acaba engravidando desse cara. E o cara fica feliz, mas confessa pra ela que tem uma família, então que ela vai viver com todo luxo como amante dele. Ela não aceita isso, ela acha que a família dela jamais vai aceitar isso, nunca mais quer ver o cara, e quando chega nesse ponto o pai dela já faleceu, e a mãe dela começa a ficar preocupada e tal, a gravidez começa a aparecer, e nisso um hóspede que chega lá muito doente e que fica com elas conseguem deixar ele bem, se apaixona por ela e se sente até com um dever moral de casar com ela, sabendo de tudo bem, e ele estava indo para o Japão, ele estava imigrando para o Japão porque o irmão dele já estava lá. Então ele leva ela junto, casam tudo direitinho, bonitinho, ele leva ela junto, ele é um cara mais da idade dela, é um cara que é mais doente, mas é um cara que é da idade dela, é um cara muito bom e tal. E aí, quando ela chega no Japão, eles vão morar com o irmão e a cunhada. E a cunhada é uma querida, assim. Elas se dão super bem, elas começam a ter algumas aventuras juntas, elas tomam as rédeas, assim, numa sociedade bem machista, de ajudar a família, e dá pra ver ali um início, uma família se formando, né, de uma maneira muito legal, muito positiva, apesar de todas as agruras. Uma coisa interessante sobre a autora do livro é que a autora do livro, ela fala sobre a importância que ela dá para a história. Ela diz que várias pessoas tiram a imaginação de alguns lugares, e ela tira muito da história. Ela é historiadora também, então todo o pano de fundo de história é muito interessante. Tanto
agora nesse início que fala sobre a Coreia, sobre essa ilha que diz que é muito bonita no sul da Coreia. Fala também sobre a ilha de onde veio o amante dela. O amante dela também é de uma ilha. Ele fala, um certo determinado momento, ele fala uma frase que diz que os dois são pássaros livres porque os dois são ilhéus. E então todas essas paisagens devem ser lindíssimas. Eu ainda não vi, mas quem já viu, agora tem uma série. Não sei se no Netflix ou no Apple Plus, mas depois eu deixo aqui embaixo nos comentários certinho. Essa série, ela diz que mostra todas essas paisagens maravilhosas. Só que a série, ela não é no mesmo ritmo do livro. Ela vai e volta. Então se a gente vê a série antes, leva um monte de spoiler. Essa minha edição, que é da Intrínsecos, ela é muito bonita, tá? Eu adorei. Ela não é capa dura, mas ela tem aquela letra que a gente gosta, assim, amarelinha. Quer dizer, fundo amarelinho, né? As ilustrações são super bonitas, ó. Todos os capítulos têm. E cada livro tem uma ilustração bonita também, ó. Deixa eu pegar aqui do livro 3 pra... Olha que legal. Porém, a primeira edição dela foi no clube da Intrínsecos. A Intrínsecos tinha um clube que eles mandavam mensalmente um kit, o livro e mais um material. E eles eram assim, o pachinko não era dessa cor, tá? Tinham várias cores. E até pra ficar bonitinho, assim, ficava na prateleira. Eu não tenho muitos, mas um dos que eu tenho é esse. E eles vinham em capa dura, o pachinko também vem em capa dura. E com material extra, com revistinhas e algumas coisas, às vezes algum brinde e tal. A revista, a Flávia, que é uma das meninas que participa do nosso grupo de leitura, ela me mandou as fotos da revista. E aí, muitos desses dados eu comecei a pesquisar por ali. E tá muito boa. E como assim, é um livro que eu achei muito legal, acho que vale a pena. É um pouquinho mais caro, os kits... antes eu atropelei a coisa. Os kits, aconteceu uma coisa ruim, que foi que fechou o clube da Intrínseca. Aconteceu uma coisa boa, é que esses kits agora da Intrínseca, eles estão vendendo no Mercado Livre e na Amazon. Então dá pra comprar pachinko na edição do Clube da Intrínseco, com esse material a mais. E de capa dura pra quem curte, que deve ser também igualmente até mais bonita. Mas então tá, gente. Vejo vocês mais tarde pra gente falar disso ou de outras coisas, mas certamente eu volto aqui pra gente falar da parte 2 e da parte 3. Abraços!